Boa noite, boa tarde. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é o primeiro encontro desse ano do Fotodoc, Festival de Fotografia Documental, que esse ano tem como tema Paraísos Artificiais. Gostaria de começar com alguns agradecimentos ao público, em primeiro lugar. Muito obrigada pela presença de todos vocês nesse final de tarde. E à Escola Pan-Americana, por toda a implicação, por toda a equipe, por acolher essa festa da fotografia. Obrigada, em especial, ao Alex, à Rose, ao Elcio e ao Aníbal e a toda a sua equipe. Obrigada à Heineken, em nome do Guilherme Bailão, diretor de Brand Experience e patrocínios da Heineken, o Alan e a equipe, por nos patrocinarem e tornarem possível uma série de atividades do festival que são gratuitas ou com custo simbólico. Os encontros todos têm entradas francas, os workshops e leitura de portfólio têm 50% das vagas gratuitas e os outros 50% a um custo acessível. E é graças a esse patrocínio, que é pela lei... Ai, meu Deus, eu esqueci. Perdão. Pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, PROAC, São Paulo. E com relação aos workshops e às leituras de portfólio, ainda há vagas para a maior parte dessas atividades. Então, deem uma olhadinha no nosso site e se inscrevam. Gostaria também de agradecer à nossa equipe, ao Érico, organizador do festival, Evandro, o John, o Marcelo, também ao Fabiano no som, ao Kenny na fotografia, ao Marcelo no vídeo. Muito obrigada a todos. E a todos os fotógrafos e fotógrafas que participam e que apostam no festival. Com relação à programação, eu queria dizer que hoje, depois desse encontro, nós vamos ter, lá no quarto andar, conversas com o autor. Nós vamos ter um encontro com o Márcio Távora e a Daniela Rosário, que vão falar sobre os livros Macaco Jacaré e Sonhos de Bailarina, e o nosso open bar estará funcionando também para animar as conversas. E, por fim, no sábado, a gente vai ter uma visita guiada das exposições com o Érico, juntamente com o intérprete de Libras e alguns dos ganhadores da convocatória. Então, eu convido todos que puderem a vir. Será das 13 às 14 horas. Bom, então, hoje vou apresentar o nosso encontro, personagens e personalidades. Nós vamos receber Karine Xavier, fotojornalista e fotógrafa autoral, que trabalha na Folha de São Paulo e tem um trabalho autoral de retrato de pessoas conhecidas, personalidades, em cenas que ela cria com muita inventividade, delicadeza, uma luz muito percutante, cores surpreendentes. Karine, paraísos artificiais? E o fato é que hoje ela é tão conhecida quanto e admirada quanto as pessoas que ela fotografa, porque as vagas para o workshop da Karine foram totalmente esgotadas. Muita gente querendo se inspirar e conhecer melhor o seu trabalho. E a Mônica Zaratini, que muito nos honra com a sua presença esse ano, fotógrafa, com um trabalho que vai além da fotografia. A Mônica também é editora de fotografia e ativista. Mônica é historiadora, pesquisadora de festivais, e ela tem um trabalho documental. E essa noite, dentre os seus trabalhos, ela vai apresentar a série Plano, 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 Seco e Pontiagudo, na qual ela vai retratar, entre outras coisas, as transformações que ocorreram em Canudos,
desde uma primeira viagem em 1989 até o seu retorno em 2016. E quem vai entrevistá-las é o Tony Pires, fotógrafo e editor de fotografia. Os três são associados da ARFOC São Paulo, Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, um coletivo de jornalistas de imagem que pretende levar a um novo patamar as possibilidades de narrativas visuais. Agradeço muito a presença de vocês, um ótimo encontro a todos. Por favor, venham aqui à frente. Quero agradecer a esse pessoal incrível. Eu acho que esse festival, quando a gente fala de fotografia documental, quando a gente fala de fotojornalismo, de contar histórias com a fotografia, para mim sempre vem um ato de resistência, né? Então, este projeto, esta ação tão bacana que agradeço ao Érico, que fez esse convite, que ajudou a organizar tudo isso brilhantemente, né? Esse ato de resistência, né? Esse ato de política de resistência. E, mais do que nunca, nós estamos num momento em que resistir e fazer a boa política é fundamental para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa democracia, para a sobrevivência do que nós acreditamos como correto, como coerente. Eu tive a honra de trabalhar com a Karime, e diretamente, trabalhamos muitos anos no jornal Folha de São Paulo, e tive a honra e a dificuldade de ser concorrente da Zaratini, que trabalhava no Estadão, mas que é uma fotógrafa brilhante, mas com um respeito aos seus pares, pouco visto na nossa profissão. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade que eu tive, aprendi muito com ela. A ideia hoje é que seja um bate-papo muito tranquilo e que vocês perguntem, interrompam, participem, né, porque eu acho que assim fica mais interessante a história, porque, né, quem somos também para ficarmos aqui a falar. E aí eu convido a Mônica, uma fotógrafa que muitos de vocês já conhecem. Quem não conhece, vale a pena dar aquele Google. Não se assuste com o tamanho da lista de coisas que vai aparecer quando você digitar o nome da Zara ali, dos trabalhos dela, né? Então, eu convido a Mônica a abrir essa conversa e depois a gente segue nas provocações. Boa noite. Estranho ficar um pouquinho de costas aí para vocês, então, quem puder chegar para cá. Quero agradecer o Érico pelo convite. Também estou muito honrada de estar aqui junto com o Tony, mediando essa conversa, com a Karine. E, assim, agradecer também à Escola Pan-Americana de Artes, né, que abre espaço para o fotojornalismo e para a fotografia documental. E eu sou uma fotógrafa de jornal, né? E aí, no caso, eu vou falar aqui como que uma reportagem pode vir a virar uma outra história, uma outra narrativa, pode virar um livro, pode virar uma exposição. Então, o intuito com essa minha fala aqui é mostrar um trabalho meu, mas também mostrar as possibilidades que o fotojornalismo e a fotografia documental pode dar para os novos conceitos e narrativas que as pessoas têm das ideias novas. Bom, então, aqui, minha fala... é para cá? Deixa eu ver. Tem que ser para lá. A minha fala é sobre esse trabalho que eu fiz, que é esse livro aqui, que é um pequeno livro, mas a gente vai falar depois. É que eu vou ter que mostrar uma partinha, depois eu passo. Ele é um livro sobre Canudos, né? E, para quem não conhece absolutamente nada da história, Canudos fica no sertão da Bahia. Lá teve uma guerra muito ruim, que morreram 25 mil pessoas, sendo 5 mil soldados e 20 mil pessoas que moravam lá. Era um local, no início da República, já havia a libertação dos escravizados, né? E aí que não tinham para onde ir e que se agregaram nesse lugar, dessa gravura que vocês estão vendo, que era nas margens do rio Vaza Barris.
Então, eles fizeram uma comunidade, eles ficaram num local, eles ocuparam um local, né? E, ali em cima, vocês veem, é uma gravura também do Antônio Conselheiro, que era o beato, que eles seguiam esse beato, né? Seguiam as ideias dele. Ele tinha algumas ideias assim, meio esquisitas. Assim, ele era contra o casamento civil, né? Ele era contra a República. Isso incomodava a República, porque a República... E ele não queria pagar os impostos, achava que não tinha que pagar impostos, e as pessoas foram ficando ali porque tudo era dividido. Então, era um local onde as pessoas plantavam, colhiam, e tudo era dividido. E aqui temos uma foto do Flávio de Barros, né, de 1897, talvez uma das poucas, onde aqui estão as pessoas últimas que foram rendidas e não foram mortos, né? E que depois foram todos presos. Aí, o que aconteceu? Eu fiz uma reportagem, logo que eu entrei no jornal, eu queria pedir para o Érico, por favor, passar o vídeo desse caderno, porque o caderno 2 é um caderno de cultura do Estadão. E a gente foi fazer uma reportagem onde a gente fez o trajeto da 4ª expedição, porque teve 4 vezes que o Exército Brasileiro foi lá, e só na 4ª que eles conseguiram matar todo mundo. Só na 4ª. Isso está rolando, né? Então, aí a gente fez esse caderno que vinha encartado dentro do caderno 2. Isso era um momento que a gente estava lembrando 80 anos da morte de Euclides da Cunha. E o Euclides da Cunha tinha sido repórter do Estadão, e ele tinha coberto a 4ª Guerra. Ele fez a cobertura da 4ª Guerra. Então, nós fizemos, eu e a repórter, exatamente todo o trajeto que ele fez saindo de Salvador, que o Exército fez e que ele acompanhou. E aí a gente fez esse caderno, que era um caderno especial, vocês estão vendo todo amarelado, ele ainda existe, de 1989. E aí eu sempre quis voltar. Está vendo aqui o trajeto? Para só um pouquinho aqui, Érico, só para... A gente saía de Salvador, Alagoinhas, Queimadas, Cansanção, Monte Santo, Euclides da Cunha, e é lá onde está o açude de Cocorobó, que é onde foi a guerra mesmo. Tá? Então, a gente fez esse trajeto. Pode voltar lá. Obrigada, Érico. Aí, eu sempre quis voltar para esse lugar, sempre, mas trabalho, o Tony está aqui, ela está aqui para a gente trabalhar em jornal diário. Quando você tira férias, que chega um momento de você tirar férias, aí você tem família, aí você tem isso, tem aquilo, acaba que você não consegue usar as suas férias para fazer um trabalho autoral. Agora, como que uma reportagem pode vir a se tornar um livro? Então, o que eu pensei? Como que nasce, né, um fotolivro? Você tem que ter uma ideia, um conceito, uma narrativa, você tem que produzir as imagens. Então, o que eu pensei? Eu vou voltar para o local e vou tentar achar as pessoas que eu fotografei, né? Aí, depois, eu vou discutir tudo isso com vocês, edição de imagens, como você constrói, a editora, se você vai escolher para fazer seu livro independente ou se você vai procurar uma editora. No meu caso, eu fiz independente, eu mesma quis fazer. Como que você faz o desenho do fotolivro, como você escolhe a gráfica, como é que você paga o fotolivro, né? Aí, o que eu pensei? Eu vou procurar as pessoas. Então, a primeira pessoa que eu procurei foi o Padre Enoque, porque eu comecei a dar um Google e tentar achar o Padre Enoque. E eu queria mostrar para vocês que eu tive o pensamento de levar um projetor. E as imagens de 89, preto e branco, que o livro vocês vão ver que ele é uma combinação de 3 tipos de fotografia: a fotografia digital, colorida, a fotografia preto e branco, que é analógica, de filme, e uma fotografia infravermelha. E aí eu projetei a foto em cima dele, a foto antiga. Eu projetei ele porque eu achei ele numa comunidade eclesial de base. E aí eu fiz, espera aí um pouquinho só, segura aqui para mim. Eu fiz um furo onde que você
de uma página para outra, você se transporta na foto antiga, da foto colorida para a foto preto e branco. Aí achei o Padre Enoque, achei 5 pessoas só, tá? Então, no livro, eu sempre faço um livro horizontal, sempre tem 2 fotos lado a lado. Aí, aqui, essa menina da Ilza, que ela é uma comerciante, né, hoje em dia, com a avó, obviamente, quando eu fui em 2016, porque eu fui 27 anos depois, né, que eu consegui ir. Aí, então, eu projetei a foto dela em cima dela, a filha dela, que tinha a idade dela na foto, né? Então, eu fui fazendo essas camadas de tempo, né? Então, aqui nessa foto, acho que dá para ver melhor o furo, né? O furo. Espera aí, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês verem. Depois eu vou passar o livro para vocês manusearem ele. Bom, enfim, acho que vocês estão entendendo, né? Aqui a lavadeira, Eleni. Achei isso aqui era um lugar onde o exército parava os animais para beber, nessas lajes que eles chamam, onde se acumulam águas. Então, as pessoas lavam roupa lá em 89. Já aqui, a casa dela completamente diferente, já tinha piso, tal. Então, olha, 27 anos depois, como ela estava, né? Sempre eu colocava uma foto infravermelha. Aqui, a líder comunitária, Josefa, né? Com o marido dela, um monte de filho, a casa dela era não tinha luz, não tinha energia elétrica. Quando eu cheguei lá agora, já tinha não só energia elétrica, como tinha internet, piso, tal, toda pintadinha. E ela continuava líder de um assentamento. Então, sempre eu ia fazendo essas conexões das 3 camadas de tempo, né? Esse menino, que foi realmente esse menino aqui, o Gilmar, acho que esse foi realmente o momento mais que eu me emocionei, porque ele chorou muito, porque ele não acreditava que era ele, né? E a mãe dele, lá, aquela senhora que está lá no fundo, ela dizia assim, não, é você, aí, olha tal, esse teu priminho, falava o nome, né, dos meninos, e ele não se convencia que era ele, né? Porque ele estava muito jovem quando eu encontrei na segunda viagem. E ele, acho que nunca tinha visto ele criança, não tinha nenhuma memória de fotografia, não tinha espelho, sei lá. Eu sei que assim ele chorou muito, que depois de tempos que a mãe começou falando o nome das outras crianças, que ele era ele, né? Então caiu a ficha assim, ele falou, meu. Então assim, segura só um pouquinho. Então, só para vocês verem assim, talvez essa que o furo dê melhor para ver assim, né? E aí, sempre colocando as imagens infravermelhas. Então, aqui, em 89, se lavava a roupa dessa maneira, né? Já encontrei outro cenário, em 2016, todas as casas com cisternas. Então, eu sempre fui fazendo conexões. No livro, eu queria um livro horizontal que pudesse fazer essas conexões entre passado e presente. Aqui os trabalhadores andando, né, e aqui já com ponto de ônibus, né, para os lugares. Aqui o cemitério de Canudos, que, na época da ditadura militar, inclusive, a ditadura abriu uma represa em cima desse cemitério, que era para a memória, realmente, da guerra, acabar de vez mesmo. Só que, quando a água seca, o cemitério aparece. Então, assim, nesse momento que eu fui, estava aparecendo. Aí eu achei essa trave, como era a época do 7-1 que a gente levou, aí eu fiz uma brincadeirinha, a morte do futebol. Aí eu botei assim, né? Porque eu achei que o céu tinha uma conexão estética também, né? Mas é a brincadeirinha. E
Aqui é a morte, né, que são fotografias de ex-votos, né, que o pessoal faz promessa. E fui fazendo sempre na horizontal, que esse era o meu objetivo, era que o livro se abrisse. Eu vou explicar lá na frente. Aqui, lá em cima, as pessoas vão e fazem todo esse trajeto de joelho, né, são várias capelinhas para chegar naquela igreja, na Semana Santa, todo mundo sobe de joelho. E, quando eu cheguei em 2016, já dominação total da Igreja Universal, né? Igreja Católica já tinha ido para o espaço. Aqui, isso eu achei incrível também. Esses ex-votos estão no canto da parede daquela igreja lá em cima. Passado 27 anos, os ex-votos estão jogados no mesmo lugar, para ver o que é cultura, como a cultura permanece. É que você vê todo mundo mais moderninho e tal, mas os ex-votos todos jogados do mesmo jeito, claro que não são os mesmos, mas permanece a mesma cultura. As crianças, né, em 89, e as crianças em 2016. A baleia, né, a cachorra do Graciliano Ramos, continuando lá em 2016. Aqui, isso aqui era para fazer lenha de carvão, né, para as carvoeiras. Aqui, né, que é o açude lá atrás, vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui é o açude, onde tem a parte lá daquele cemitério que eles tentaram esconder. Então, aqui mantém a estátua, o cruzeiro. Olha lá o açude lá atrás, ó. Tá vendo? O açude do Cocorobó. Mas as casinhas praticamente iguais se mantiveram. E aí eu queria essa abertura horizontal, sabe? Eu não queria aquela lombada, sabe o livro quando ele faz aquela lombada que você não consegue ver a foto ali no meio? Eu não queria. Então eu vou explicar para vocês que eu tive que fazer essa costura aparente. Depois eu vou chegar lá. As paisagens infravermelhas, eu queria só falar uma coisa. Eu tinha na minha geladeira também, uns 20 anos, eu tinha 3 rolos de filme que uma amiga minha, a Mabel Feres, me trouxe de Nova York, e os estavam super vencidos, e eu resolvi levar para ver o que era. Levei uma máquina analógica, e eu ia tirando fotos, porque é uma imagem mais onírica, né? Ela não tem uma cor exata, o verde vira branco, o vermelho vira preto, então, assim, eu quis brincar com essa coisa de um tempo surreal, de um tempo onírico, onde você não tem muita percepção do que é real, do que não é, né? Então, eu fui mais fotografando paisagens mesmo, assim, sabe? Com esses filmes. Vocês podem ver aqui, ó, que tem um risco, tá vendo aqui esse risco, ó? Isso aqui é do filme Vencido, tá? Não foi do Espiral, não. Era o filme Vencido mesmo. E aí essas vegetações, né? Aqui é a dona Matilde, né, que foi uma líder do MST, que eu conheci lá em Uauá, num dos assentamentos, na segunda viagem. Então, fazia sempre essa conexão, né? As flores da simbiose do vestido com as flores daqui do infravermelho. Essas esculturas, né, que é a capa do livro, que eu achei isso muito impressionante. E aqui a lombada, né, quando eu falo que a gente tem que pensar, porque o meu objetivo era ficar horizontal, então eu deixei essa lombada assim, sem ter o escrito. Foi uma briga muito grande, porque falavam para mim: ai, seu livro vai ficar na prateleira, ninguém vai achar seu livro. Que absurdo, deixar assim costura aparente. Eu falei, não, mas eu quero, porque eu quero que ele abra. Então, para mim, era mais importante abrir do que ter meu nome na prateleira, mesmo porque ele é tão pequenininho que ele ia se perder em qualquer prateleira, né? E eu também quis que ele fosse pequeno, né? Não foi uma...
A capa também, ela é, quando você passar agora, já pode passar para vocês, ela é touch, né? Touch, ela é aveludada, porque eu quis contrastar a aridez do sertão com essa coisa soft, essa coisa mais gostosinha de pegar, essa coisa legal, né? O texto eu deixei para o final do livro, que também é uma opção que você faz, né? No meu caso, eu optei por fazer o texto que eu escrevi, eu não chamei também ninguém para escrever, eu mesma escrevi, contando o que eu estava pensando. E fiz ele em inglês também, porque eu falei, bom, sei lá. E o final do livro tem a ficha catalográfica, né? Aqui os créditos, né? Edição, tal, o papel, que o papel é o Munkin Pure 120 gramas, não é um papel branco puro, é um papel meio cremezinho, também, porque eu não queria um papel branco. E aí todos foram numerados, né? Esse aqui é o número 97/400. Fiz uma tiragem pequena de 400 números, e só tenho 10 agora, eu tenho do 1 ao 10, não tenho mais nenhum livro. Todos eram assinados e carimbados, tá? Esse, como é do meu marido, então não está a assinatura direita, é outra assinatura. E a minha inteira, né? Mas eu assinava todos. E aí eu fiz, no meu caso, como eu não tinha dinheiro, eu fiz um financiamento coletivo. O que eu fiz? Meus amigos compraram o meu livro sem ver o livro. Não existia o livro, existia uma intenção. Então, eu comecei a procurar as pessoas no Zap, a procurar um a um, no Facebook. Eu mandava mensagem: olha, essa aqui é o link da minha plataforma de financiamento coletivo, eu quero fazer um livro assim, assim. Quer dizer, eu vendi uma ideia para os meus amigos, né? Então, a maioria para os meus amigos e quem não era amigo também, né? Que acabou comprando, porque eu enchi o saco de tanta gente, mas de tanta gente, que eu consegui bancar o livro. Eu consegui pagar a gráfica com dinheiro, de tanto que eu enchi. Na plataforma, o que eu sugiro para vocês que querem se arriscar? Resumir bem a essência do projeto, né? Do fotolivro, um texto bom que você explique, eu vou fazer tal coisa, né? Que você jogue a real para o cara, não ficar com enrolação. É isso que eu vou fazer, tal, tal. Você quer me ajudar, me ajuda. Você não quer me ajudar, você não me ajuda, mas é isso. Aí você convida, né, essas pessoas e você vai dando copia e cola e vai chamando um por um. E isso aqui gerou uma outra ação que eu tive, né? Porque esse livro eu dediquei a Carmen Silva, da Frente de Lutas por Moradia, da Ocupação 9 de Julho. Eu dediquei, no meu texto está dedicado a ela. Aí eu fui lá e falei: Carmen, eu estou dedicando isso porque eu acho que Canudos foi uma ocupação, vocês têm aqui uma ocupação, e eu quero enfiar essas fotos aqui nas paredes das suas ocupações. Só que eu não tinha dinheiro também, né? Esse aqui é um problema, porque se você vai fazer um lambe, é muito caro. E isso eu fui em cima dessa frase desse cara que me deu esse start de fazer a exposição nas fachadas das ocupações, que ele fala, Nicolas Bourriot, tá? É um francês. Ele fala: a forma de uma obra de arte nasce de uma negociação com o inteligível. Através dessa negociação, o artista começa um diálogo. A essência da prática artística residiria, assim, na invenção de relações entre sujeitos. Cada obra de arte, em particular, seria a proposta para habitar um mundo em comum, e o trabalho de cada artista, um fecho de relações com o mundo, que geraria, por sua vez, outras relações, e assim sucessivamente até o infinito. Aí eu pensei, falei: pô, por que eu não posso pegar esse livro que eu dediquei para a Carmen, falar com a Carmen, ver se ela topa, né? Quem sabe? Aí surgiu mais uma nova ação
desse trabalho, né? Então, mais do que o livro de fotos, foi fazer essa exposição nas fachadas. A Frente de Luta por Moradias tem vários prédios do centro ocupados, né? Então, aqui, por exemplo, é a do José Bonifácio. Como eu estava dizendo, eu não tinha dinheiro para fazer lambe, que era muito caro, então eu fiz banner, né? Mas o pessoal ficou muito feliz, porque eu ia lá, fazia palestra em cada ocupação, conversava sobre o livro, falava o que era Canudos, o pessoal ficou tudo empolgado. Essa aqui é outra ocupação de um outro grupo, que é o Movimento de Moradia Central e Regional, da José Bonifácio. Então, só vendo aqui, né, as fotos do Nordeste do país, da Bahia, uma região árida e pobre, migraram para um grande centro urbano como São Paulo, onde temos 80 mil pessoas hoje morando nas ruas, né, habitando as ruas, morando não porque ninguém mora na rua, a pessoa está em situação de rua, né? Ela está lá não porque ela quer, porque não julga a casa dela, mas está lá, na rua. E, de acordo com o censo de 2022, existem 590 mil imóveis desocupados, o que representa quase 12% dos imóveis particulares de São Paulo. Então, no centro de São Paulo, 20,7% dos imóveis são desocupados, ou seja, 1 em cada 5. E o número de imóveis vazios em São Paulo é quase 20 vezes maior que a população em situação de rua. Aqui é a ocupação Casarão, que é linda. Também eu ia fazendo as fotos de acordo com a fachada, né? Eu ia lá, media, né? E aí eu ia imprimindo de acordo com a fachada. Essa aqui é na 9 de julho. Ali a entrada da ocupação 9 de julho. Essa aqui é da ocupação Rio Branco, né? A gente botou essa bem em cima. E é isso. Ô, Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, a ideia de fazer um livro solo, ou seja, sem editora, tal, foi por quê? Foi pela dificuldade que a gente encontra nas editoras ou tinha... eu quero ser totalmente independente? Eu te pergunto isso porque nós, né, do jornalismo, nós temos um problema muito grande nesse país, que a gente começa a levar histórias de um país doente como histórias de superação, né? A criança que anda 3 quilômetros no sol para chegar na escola, né, a TV vende como superação, né? E isso é um país doente, porque ninguém tem que andar 3 quilômetros. Tá? Então, eu digo isso. É uma história de superação por ideologia ou é assim a falta de acesso que nós, profissionais da fotografia, das artes, da literatura, esbarramos na estrutura comercial que nós temos hoje, que se a gente não fizer um livro 10 maneiras de fazer alguma coisa, né, talvez se você fizesse 10 maneiras de olhar Canudos, alguma editora quisesse, né, porque você passa numa livraria, só tem 10 maneiras de ser alguma coisa. Você tentou editoras, teve muito não, e aí, pela resistência, você falou, como é que... Bom, gente, antes de tudo, eu quero pedir desculpa pela minha má educação. Eu estou abrindo a boca que nem um louco aqui, que eu cheguei de uma cobertura super exaustiva do outro lado do mundo. Eu estou meio... Mas, desculpa a má educação. Essa pergunta é ótima. Só para vocês saberem, no final eu tive 2 editoras, né? A Ipsis e a editora Madalena. Por que aconteceu? Se eu fosse procurar a editora Madalena... O Iatan ia me dizer, olha, eu preciso de 100 mil, sei lá, 50 mil, 20 mil, não sei quantos mil, porque o designer vai custar tanto, o não sei o quê vai custar tanto, tal. Eu não tinha esse capital inicial.
Então, o que aconteceu? Eu fui fazendo com a minha amiga, que é designer, Lúcia Loeb, maravilhosa, Lúcia Mindley Loeb. Chamei ela, obviamente, paguei para ela, mas muito, muito, muito menos do que eu pagaria para uma editora. E eu fui fazendo com ela do jeito que eu queria. Eu não queria ninguém se metendo na minha ideia. Eu queria a minha ideia, que eu já fui para lá, levei o projetor para projetar. Então, esse negócio dos furos, se eu chegasse lá, é muito caro você ter uma faca numa gráfica, entendeu? Aí, depois, eu fui mostrar para o Iatan. Iatan, olha, eu estou fazendo esse livro, eu levei o boneco para ele ver. E você põe para vender na Livraria Madalena? Aí, eu quero ser editor desse livro, não sei o quê, baraná. Aí, eu fiz um bem bolado com ele, dei não sei quantos livros para ele, e ele vendeu o livro para mim. A Ipsis também falou que já tinha falado que queria ficar de editora. Eu falei, mas a Ipsis já falou que quer ser editora. Não faz mal, a gente vai fazer duas editoras. Isso é possível. Eu falei, mas eu estava fazendo produção independente, agora eu tenho duas editoras. A Ipsis foi editora porque eles gostaram também do livro e me deram de presente o tratamento de fotos, que era caro também. Aí me deram o tratamento de fotos e falaram que queriam ser editor do livro. Eu falei, tudo bem. Fizeram algumas outras coisas lá para mim, né? Assim, coisas burocráticas que tinha que fazer, ficha catalográfica, fizeram umas coisas lá para mim. E, no final, eu fiquei com duas editoras. Mas, assim, o projeto eu julgo independente. Porque, assim, o que eu agradeço o Iatan, que ele me ajudou, foi a escolher o nome do livro, porque ele falou assim para mim, o livro do Vargalhoças, ele falou assim, abre qualquer página e lê qualquer frase. Aí eu li assim, fulana estava caminhando por um terreno plano, seco e pontiagudo. Quando eu acabei, que foi o ponto final, eu falei, é isso, Iatan, plano, seco e pontiagudo. A gente, e achamos o nome. Porque era um nome muito besta que estava antes, era Canudos Novos Territórios, era uma coisa, assim, sabe? Então, o processo de fazer um livro é uma delícia, é muito gostoso. Então, eu não quero ser privada disso, sabe? Eu não quis ser privada disso. Pode ser que alguém goste mais de procurar uma editora, fazer com a editora, o cara dá ideias, tal. No meu caso, eu queria... Tipo, ser a mãe, sabe? A mãe, nasceu o bebê, tal, está aqui, é meu filhinho. E aí, no final, foi isso. Então, assim, eu tenho a agradecer, logicamente. Ele vendeu meu livro, botou na roda, foi parar no Paris Photo, mas foi uma negociação. Eu dei metade, sei lá, 200 livros para ele, 150, eu acho, e ele vendeu os livros, né? E ele fez essa... Foi uma negociação. Enfim, eu já tinha pago o livro, né? O livro já estava pronto. Tem isso também. Depois do livro pronto, todo mundo quer ser pai, né? Quando você vende uma ideia para um editor, não dá, não sei o quê. Aí você batalha, você vai atrás, você monta, você faz o livro. Quando o livro está bom e a pessoa vê que é forte, eu quero ser editor. Aí é fácil também, né? O nosso sistema é... Mas essa coisa de ser mãe... Aí eu acho que eu chamo agora parece um programa de auditório, né? Eu chamo agora, e agora... Mas tem uma mãe, né, de um olhar muito singular na história do fotojornalismo, que é a Karime. A Karime começa a fazer uma série de retratos numa época que o jornalismo começa uma transformação de personificação, né? O jornalismo começa a entender, através de pesquisas de mercado, ou seja, tudo que se estudou para saber como se afundar o jornalismo, né, começou ali. Assim. Então, você tem que personificar o leitor. Né? Então, a gente começou a migrar da reportagem para o retrato. E era um momento de transição, se você pegar os anos 90, que o jornalista de imagem daquela época ele não era forjado para fazer o retrato publicitário, né, o retrato que os jornais esperavam, que é o retrato bem iluminado. Né, e ele também não estava preparado para fazer o retrato de
de uma pessoa comum. Até então, as pessoas retratadas por um fotojornalista, elas tinham um motivo para isso. Elas tinham algo feito na história. É um artista, um músico, um político, né? As pessoas comuns não eram retratadas da forma como o jornal queria naquele momento, que era o retrato clássico, pousado. Então, a gente passou a ter um enxame, né, de coisas horríveis nas páginas de jornal. Né, todo dia você tinha ali, eu lembro, sei lá, se a gente for falar em números, a gente devia ter o quê? Uns 20 retratos por dia nas páginas de jornais, né, que eram indecentes, na grande maioria, assim, sendo muito claro o objetivo, assim, é chato dizer isso. Não que os profissionais que fizessem não fizessem bem feito, com responsabilidade, mas era... E Carime um dia aparece no jornal com uma ideia considerado por alguns estapafúrdio, mas é uma ideia muito singular, né? E defendeu essa ideia com muita propriedade. E isso eu acho que é a base de um bom jornalista, né? Saber se apresentar, saber buscar o seu caminho, vender a sua história, contar uma história. E a Carime, durante muito tempo, eu acho que talvez até hoje, a Carime não se considera muito uma fotojornalista, né? Mas isso é só ela que acha, né? Ela e talvez o terapeuta dela. Eu vejo na Carime uma grande fotojornalista, porque ela chega... o papel do fotojornalista é contar histórias através da imagem, essa coisa mais básica, né, que a gente aprende. E a Carime nos conta, através dos seus retratos, muitas histórias, e histórias de personalidades, né, do dia a dia, né? Na maioria das vezes, aquelas pessoas mais sisudas, mais sérias, que são os empresários. A Carime abasteceu uma coluna de economia durante muitos anos dentro do jornal, com uma linguagem jamais pensada para esse tipo de público. Nós tivemos, em termos de mídia, a gente teve a Isto é Dinheiro, que também, nos anos 90, entrou com um linguajar diferente, mas era um linguajar anedótico, né, que naquela época até cabia, que era pegar o presidente da Fiat e fazê-lo trocando o pneu, o cara da Nestlé jogando leite, né, uma coisa um tanto óbvia, né, e um tanto, às vezes, que ficava no fio da navalha entre o mau gosto, a escorregada, né? E eu não digo isso pelo profissional que clica, eu digo isso pela linha editorial proposta, né? A Carime conseguiu apresentar uma elegância e um folclore visual num núcleo que até então nunca se tinha visto isso, né? E ela se transformou de uma jovem frila desconhecida a uma pedra essencial dentro de um grande jornal, quando era grande. Por favor. Mas isso, boa tarde, boa noite, gente. Isso me deixou muito louca, tá? Porque depois eu vou mostrar as fotos. Era uma coluna que chamava, era uma coluna que chamava Mercado Aberto, na qual o Tony era o meu editor. E ele me peitou, enfim. Bom, vou começar a apresentação com um retrato. Você me peitou, assim. Você me peitou, você me foi. A gente vai chegar aí. Eu começo aqui com o Milton Ratum, o escritor, né? Ele é o retrato que eu não gosto, é um retrato banal, barari, bararó. Como o Tony falou, que eu vou falar algumas histórias atrás desses retratos. Eu fui fotografar o Milton, e isso deve fazer, acho que faz uns, sei lá, uns 4, 5 anos esse retrato, né? Cheguei em Pinheiros, peguei, fotografar o escritor Milton Ratum, ele vai, né? Cheguei lá, eu fui de moto, não estava andando de moto naquela época, tranquilinha, pá, subi, e não lembro o andar, e eu estava sempre com uma mochila, eu estava, né, a mochila e onde eu ponho o tripé, ponho a sombrinha, essas coisas todas. Será que é legal eu ficar em pé? Não é melhor, gente? Vocês preferem? É melhor, né? Não. Ai, é muito ruim, eu tô Ela gosta de dar um show, não só na eu vou fotografia. ficar no cantinho, assim. vou ficar só no cantinho. Estou com mega torcicolo. Cheguei, ele abriu a porta e eu olhei para ele, eu falei, eu não sei o que aconteceu, me deu um negócio. Eu falei, já volto. Esqueci um negócio, mas isso assim para ele. Daí ele ficou me olhando, meio que uma cara parecida com essa, né?
eu esqueci a câmera. Então, eu queria começar assim, entendeu? Para humanizar, sabe? Eu acho que depois disso, você esquece a câmera, você vai para uma pauta sem a câmera. Eu falei, já volto, mas eu não disse para ele que eu tinha esquecido a câmera. Peraí, desculpa, isso foi sob a minha gestão? Não, acho que era João Weiner, eu não sei, mas eu nunca contei isso. Se não... Daí eu falei, isso aqui vou começar uma forma diferente dessa vez, a palestra, né? A fala. Então é isso. Acontece, gente, sabe? Daí estava de moto, fui muito rápido, peguei a câmera, voltei, cheguei lá, já estava o repórter falando. Daí, no final, eu falei, cara, eu tinha esquecido a câmera. Pronto, é isso. Tem como... Vocês estão passando? Eu acho que eles passam, tranquilo, pode passar. Isso aqui, na real, é o que eu gosto de fazer, tá? Isso aqui eu faço desde quando não tinha Photoshop, né? São imagens que trabalho que são sempre minhas, né? O começo, a matéria-prima sempre é minha. Isso é uma imagem em Ruanda, né? E daí eu vou colorir depois com luz. Então, não tem Photoshop, não tem... Isso é o meu tesão, essa é a minha praia, só que eu não consigo ganhar dinheiro e me sustentar com isso. Pode passar, por favor. Como é que você fala com a pessoa? Hã? Como é que você dirige a pessoa? Não dirijo. Aí é um fotojornalismo aí, né? Estou retratando a sociedade de Ruanda, né? Aí não. Depois eu não. O azul, o vermelho. Depois eu ilumino tudo com luz, não tem nem nada digital. O Pedro, que é o nosso estagiário na Folha, que todo mundo ama, eu fui mostrar as fotos, como é que você faz? Daí eu falei, Pedro, primeiro vê se está legal a foto, tudo, e depois pergunta como faz, e eu vou pensar se eu vou te falar. Não foi isso, Pedrão? Mas é isso, pode passar para a gente, que era o meu negócio, né? O meu legal. Isso aqui foi agora já de uma contemplação. O Tony falou, você não se considera fotojornalista. Não, eu me considero ensaísta. Eu não sei, eu fico mais confortável com esse termo, né? Eu sou retratista, né? Mas também ensaísta. Eu acho que eu não tenho o que a Mônica tem, que é o sangue no olho. Então, eu acho que você também tem uma história da tua família, né? Você tem essa linhagem já, que te faz assim, né? Eu venho de um outro... Né, desculpa, se você me permite, eu acho que é quebrar um pouco esse paradigma. Existe, dentro do fotojornalismo, uma gama muito grande de olhares, né? A gente estigmatizou durante um tempo que o fotojornalismo é aquela linha de frente da guerra, do protesto, né? O fotojornalismo ele engloba uma coisa muito mais ampla. Por isso, desculpe se lhe ofende com esse título, dona ensaísta. Eu adoro que se fala ensaísta. É que eu me sinto confortável, é um lugar... Bom, enfim, fiz ensaios, sempre trabalhando aí com essa angulação de sol, fazendo essas brincadeiras, e é tão bom você poder... observar. Eu acho que hoje em dia a galera, eu não sei se eu vou estar dando uma de tia velha, mas assim, as pessoas perderam o poder da observação da luz das pessoas. Eu corrijo no Photoshop depois, sabe? Entende? Não é? Eu acho que essa coisa do observar, sabe? De estar ali, ficar, do flanar também, eu acho isso bem fotografia, tá? Se a gente for falar disso, né? Então, esse foi esse ensaio eu fiz, sempre trabalhando com essa luz muito rasgada. O que me moveu foi a luz rasgada, foi a luz mesmo. Pode passar, por favor. Daí aí já entra para os retratos. É um pupurri, tá, gente? E está bem esquizofrênico, porque vai voltar, daí volta, vai fazer isso, né? Então, são os retratos. Eu juro que eu procuro sair um pouquinho do convencional com todas as minhas forças, tá? Então, aí tem histórias, né? E eu cheguei para o Ney Matogrosso, daí tem um approach, né? Como o approach também não é como a aproximação, como que você vai ganhar o seu fotografado, né? Eu lembro que esse foi no Hotel Emiliano e tinha sequência de pessoas para fotografar o Ney na época, né? E eu assim, falei, gente, como é que eu vou chegar nesse homem, né? Daí eu tinha, 15 minutos para fazer a foto. Daí eu falei assim, eu conheço todas as músicas dos Secos e Molhados de cor. Daí ele, nossa, nem eu lembro. Daí eu falei, só que daí eu já quebro um gelinho, né? Daí eu falei,
eu posso ficar aqui até o final e depois realmente a gente trabalhar legal, só a gente? Eu devo ter esperado umas 6 horas. Até toda a imprensa foi fazer, eu fiquei lá. Daí foi todo mundo embora dali. Nossa, você ficou aqui, né? Eu falei, fiquei. Bora. Daí a gente fez. Daí eu acho que tem isso também de construir, de ir atrás, né? Eu sempre dou curso de retrato, eu falo, gente, se você não tiver curiosidade, não vai ser fotógrafo, não vai ser repórter, não perca o seu tempo, não perca o tempo do editor. Porque eu acho que a curiosidade, o tesão da coisa, é isso que move, é isso que vai fazer você diferente. Eu vejo tanta... não tem curiosidade, não quer saber como é que é a cozinha da pessoa. Sabe? Eu falo, nossa, gente, para, né? Bom, pode ir, por favor. Pode ir. Pode ir, isso é uma brincadeirinha. Não, vocês tinham que rir um pouquinho agora, mas tudo bem. Situações que... né, pautas que me... Sempre, que pauta que te marcou? Até sempre as perguntas. Essa pauta me marcou muito, elas não enxergam. Bailarinas que não enxergam. E elas estavam no aquecimento e eu era a única pessoa que enxergava. Então, quando a gente trabalha num jornal, né, acho que bem ou mal ainda da magnitude da Folha, do Estadão, a grande imprensa, você consegue ter aberturas, né? Te dá entradas para todo tipo de gente, para qualquer sorte de mundo, sabe? O Kane sabe disso, o Justo sabe também, o Kane também trabalha com a gente lá, tudo. Então, você vai conhecendo vários tipos de pessoas, situações que eu nunca imaginei, que daí você se revê, sabe? Então, você cresce também, né? E aí era isso. Eu falei, gente, só eu enxergo. É uma situação tão inusitada, tão interessante, e elas sabiam tudo o que estava acontecendo. Eu achei bem... Eu saí mexida, óbvio, mas lindos. É o balé, né? Elas iam apresentar o balé. Pode passar. Era o aquecimento para elas entrarem no palco. Uhum. Aí foi uma questão... pode passar, a gente... Mais uma e mais essa. Não, mais uma. Né? E é isso, né? Olha, eu não preciso falar, né? Então, você consegue fazer parte da história do seu país também, né? E retratar isso também. Acho, né? Você é coautora também. Tem isso no jornal, né, Mônica? De você conseguir histórias assim. Teve uma hora que a repórter e a gente, off-record, vamos chorar. Vamos, sabe? Não tem graça, né? Tem horas que você fala, puta que eu pariu, que merda de história. Você quer abraçar o homem, sabe? Você sai mexida, você fala, que isso, cara? Você tem que ter muito... Eu já dei umas boas surtadas trabalhando no jornal, porque a gente vai, do luxo ao lixo. Não sei o que é o luxo, não sei o que é o lixo, mas a gente faz isso. Às vezes, 2 pautas no dia, eu nunca esqueço. Uma eu tive no Itaim Paulista, na primeira, e à tarde era no Itaim Bibi. Cara, sabe? Né? Haja terapia, né? Porque você fica mexido, sabe? Pô. Daí você vai... não quero falar isso, mas vou falar, e se vocês falarem que eu falei, eu vou negar. Mas daí você vai numa SP Art, você vê uma foto por, sei lá, R$150 mil. Daí, no dia que eu fui na SP Art, vi uma foto por 150 mil, eu fui, no dia seguinte, estava fazendo um documentário sobre pessoas em situação de rua, na Sé. Eu voltei um bagaço, porque foram muito extremos, sabe? Assim, você fala, pomba... Né? Você foi lá e devolveu a foto que você comprou. Não comprei. Óbvio que eu não comprei, mas fiquei... Né? E usar, eu acho também o jornalismo é muito legal quando você pode usar para coisas legais. Aí a gente ganhou um prêmio com essa matéria. Esses meninos que vão aparecer agora, eles foram presos, só que eles não eram culpados. E a Folha, a gente foi em cima, tudo, e ganhamos prêmios até por conta disso, né? Eles foram presos indevidamente, injustamente. Daí, quando um cara desse olha para você e começa a chorar, sabe? Você fala, porra, não sei se você quer abraçar, se quer fotografar, você sabe? São situações que vão te pondo, né, a pensar mesmo, né? Daí eu acho que isso é fotojornalismo. Sim, aí eu concordo, né? Aí também, aí era a Copa do Mundo.
a gente vai fotografar o mais... Sempre extremos, né? Acho que, sei lá, sou geminiana, não sei se rola isso, mas sempre estou caindo nisso. Então, no dia, eu fui fazer o Rosewood, que é o hotel mais caro, um dos mais caros do Brasil, e no outro dia eu fui para o Glicério, né? Então, nesse dia, eu fui para o Rosewood, né? E é isso. Volta só um pouquinho, por gentileza. Começou a chover, daí todo mundo no telão e as meninas ali, sem poder ver. Elas também queriam ver o jogo do Brasil, né? Então, são essas contradições humanas de um país que tem muito disso, né? O Brasil é muito rico, né? Ele dá, acho que, muito material para a gente trabalhar contradições, né? Pode passar, por favor. Aí também foi o trabalho na Bahia, em situação de escravidão, que os meninos se encontravam. Eu estava com a repórter, a polícia o tempo todo, a PRF o tempo todo com a gente. Eu andava, ele vinha junto, porque ali tinha risco mesmo de tiros e afins, né? Mas lembra que ela não é fotojornalista. Então, mas é muito louco também você entrar num ônibus, você está sempre se pondo, né, numa situação, uma mistura de voyeur com crítica, com... Não sei explicar, gente. Enfim. Pode passar. Aí foi o seguinte. Lembra quando o pessoal não aceitou, o pessoal da direita não aceitou, né, o resultado das eleições e ficaram ali no Ibirapuera e fazendo na frente do quartel. Eu falei, o quê? Vou lá. Aí eu fui fotojornalista. Tá bom. Eu comprei um bonezinho verde e amarelo e fiz a tia bolsonarista. Então, mesmo. aí você não foi fotojornalista. Aí eu fui cara de pau. Não, você sabe, desculpa. Aí eu fui louca, cara. A gente estava agora do outro lado do mundo, em Baku, e a gente estava numa discussão dessa, sabe? Se a gente se fantasia, sabe, para facilitar o nosso trabalho, e desculpa fazer essa crítica pública aqui, mas é assim, a responsabilidade do jornalista é se manter jornalista, sabe, com todas as dificuldades. Eu fui fazer o 7 de setembro e eu encontrei vários coleguinhas vestidos de verde e amarelo, e eles falavam assim, é mais fácil trabalhar com essa turma assim, mas é mais fácil naquele dia, mas o que a gente deixa para a nossa profissão, sabe, é um tropeço, porque a gente precisa manter a resistência de que a imprensa é fundamental, uma imprensa livre é fundamental num país, né? E quando a gente tira o nosso papel de jornalista para facilitar o nosso trabalho, perdão, não, eu vou rebater. Todo mundo acontece, mas eu acho que é importante lembrarmos, né, o papel... Nós temos uma ética muito forte e um compromisso social muito forte, né? E nós precisamos nos manter como jornalistas, principalmente num momento como esse, né? Porque a gente pode expandir isso e falar assim, então eu vou me vestir de militar na guerra, eu vou passar por ucraniano na Ucrânia, por russo na Rússia, para facilitar o meu acesso. A dificuldade de se penetrar em alguns pontos faz parte da responsabilidade social que a gente tem com o legado que a gente deixa. Tony, né? Eu acho bonito o que você está falando, discordo completamente. Eu acho que na guerra, hoje em dia, a gente vê como é que é a cobertura de guerra, é tudo cercadinho, né? Tem o press, eles estão... É uma coisa mais ou menos controlada, pelo que eu leio, vejo e sigo. Aqui, jamais eu poderia tirar uma câmera ou um celular. Não dava, não tem como. Então, por que fazer? É porque eu quis fazer, porque eu quis mostrar como era. Eu estou me bancando. Eu queria mostrar que eles estão usando... Pelo amor de Deus, é um debate saudável, tá? Mas Mas jornal é assim, gente. Aliás, a gente briga mesmo, tá? E isso que está acontecendo poderia acontecer na redação. Vou fazer uma... Aí eu digo uma coisa pior, assim, o jornal publicou? Publicou. É um grande erro. Tá, deixa eu só voltar com o Tony. Então tá, vou com o Tony, vamos esquentar. Caiu o avião da TAM. Lembra quando caiu? 2007, alguma coisa Lembro. assim. Tony, meu editor, eu estava lá, bobinha, eu só fazia guia, bolinho, beriri. Daí ele, vai para lá. Tá bom, vou. Você lembra disso. Beleza.
fui correndo, fui uma das primeiras pessoas a chegar, porque eu estava no jornal. Então, daí já peguei rapidinho o negocinho lá do jornal e fui. Cheguei lá, eu falei, gente, o avião estava ainda derretendo, fazia assim. Eu falei, sabe, aquele calor. Eu falei, cara, fotografei, pá, aquele um cheiro de fuligem com combustível, com gente morta. Né? As pessoas derreteram, né? Então, daí, beleza. Cheguei, eram umas 2h, estava o Tony, eu lembro dessa imagem, sozinho lá no jornal, e daí eu só sei que ele estava, eu quero gente morta. Isso é um jornal. Isso é. Eu olhei para ele, amigo, eles derreteram. Sabe? Então, a gente tem esse embate, e isso é muito saudável, isso, sabe? Dele vir... da crítica dele, super... Eu entendo, mas não concordo, assim como também a gente faz essa coisa, né? E a gente batalha pelas fotos. E precisa... Eu retiro, ela não é fotojornalista. Pode se virar ensaísta. E precisa batalhar, porque, assim como o livro da Mônica é o filho, isso é meu filho também, é no que eu acreditei, sabe? E faria de novo. Comprei o bonezinho. Foi. Pode passar. Pode, só como ensaísta, gente. Pode passar, por gentileza. Aí daí são aquelas pautas bem doidas, né? Vou falar bem rapidinho. Marmita. Daí o que é isso, né? Então, cara, eu não lembro o nome dele, gay. E daí eu fotografar um marmita, deu. Que merda é essa? Daí eu fui lá na redação falar com os meninos. Eu falei, que isso, né? E daí a gente começou. Marmita, gente, é quando você tem um casal hétero, homo, não importa, tá? E daí você está já 20 anos de casado, já está, que saco, já dorme só de conchinha, né? Daí alguém tem a brilhante ideia, vamos pôr uma terceira pessoa na relação, que é o famoso marmita. Daí a gente não sabia tentar de uma forma menos grotesca, mais bacana, né? Talvez simpática, gracinha. Vamos fotografar o menino que se julga marmita, né? Daí cheguei lá, fotografar o marmita, fulano. Falei, caralho, ele vai dar a cara. Subi, cheguei no apartamento dele, falei, eu não vou te pôr no fundo branco, né? Já sei. Daí eu vi, tinha um manequim, um só. Né? Tinha um manequim na sala, que ele morava com uma mulher que era costureira. Né? Vamos no Brás comigo? Falei para ele. Por quê? Eu vou te pôr no meio de um monte de manequim. Dele, vamos. A gente foi no Brás. Né? Meio que ficou falando assim para a pessoa da loja, não, é só uma foto conceitual, não sei o quê, óbvio que você não falasse, né? E daí saiu no jornal. E daí é óbvio que isso dá clique, né? Também sabemos que é teor sexual, o negócio vai lá para cima, né? Sempre dá. E foi assim, esse é um marmita, gente. E daí eu também descobri o que era marmita. Eu vou aprendendo, gente, com o dia a dia, isso é tão legal. Né? Outra. Daí a fase, tem um repórter, o Bruno Luca, no jornal, e ele eu falei, gente, está só de putaria, né, Bruno? Que a gente pegou um segmento assim, fetichista, né? Eu não sei por que a gente entrou nessa. E daí era isso. Só que o que eu falo, às vezes, até nos cursos de retrato que eu dou, gente, fotógrafo, é uma coisinha meio vagabundinha, assim, porque a gente não pode... não dá para você ter... sabe? Para você ter preconceito. Não tem como. Entende? Eu acho que deixa, a gente está retratando, a gente está mostrando como é. Eu não preciso ficar também de 4 ali para a mulher ficar me batendo, não sou eu estou só... aí eu estou sendo uma voyeur mesmo, que já está até dentro da coisa também, faz parte, né, ser voyeur. Né? Então, e daí você vai vendo a loucura ou não, a loucura humana, sabe? Eu tenho certeza que alguém daqui já fez isso, né? Mas a gente nem vai falar nomes. Mentira, não conheço ninguém, estou brincando. Mas isso é o fotojornalismo, né? Aí eu acho que sim, de você mostrar uma sociedade, né, como ela é para as pessoas, né? Aí também, bom, era um ônibus dentro de uma casa de swing de fetichista também. E às vezes a gente tem limite, tá? O fotógrafo tem também. Chega no meu limite que fala, não vou dar conta. A gente foi fazer uma festa na Augusta,
Era uma festa fetichista também, e daí eu estava com o repórter, e os caras, a maioria homem, começou a ficar pelado, começaram a transar do nosso lado. Eu falei, cara, eu não estou legal, eu não estou confortável. Sabe, eu não sou careta, longe disso, mas é uma energia pesada, para mim foi. Né? Falei, estou indo nessa. Daí ele falou, eu também, não estou achando bacana. Então, também tem, daí a gente vê os nossos limites. Levaram marmita para casa? Levaram, não, essa não era da marmita. Né? Tem os nossos limites. Daí como você vai fazer uma foto dentro de um lugar de swing que não fique asquerosa, ou, sei lá, que não fique apelativa. Eu brinquei com essa baixa exposição, com esses borrados, sugestionar, né? São sugestões, e eu acho que foi uma saída bacaninha, né? A gente não podia mostrar ninguém, obviamente, né? Só que daí são várias salinhas nessa casa, e daí eles falaram, não, a gente pode ficar nós três, não sei o quê, e você vai. Daí foi patético, porque eu cheguei com o tripé, para eu pegar essa baixa exposição, eu levei um tripé, entrei na salinha, estávamos três, um homem e duas mulheres, e daí eu fiquei assim, gente, transa. Daí começaram a transar e eu fui clicando. Então, são situações que você fala, nossa, se eu não fosse fotógrafo do jornal, jamais, de verdade, eu passaria por isso, né? São coisas. Aí, a mesma coisa, eu sempre dou esse exemplo, o cutting, né, que é aquela coisa de se cortar, os adolescentes se cortavam, isso faz bastante tempo, tá? E daí a gente chegou, o menino não podia nem nos receber em casa, a repórter e eu, nos recebeu num shopping, né? E quando ele fez assim, daí ele, 256 cortes. Se eu fizesse, sabe, uma coisa assim, a gente perderia o personagem. Eu não estou lá para julgar o menino, tá? Então, daí ele contou que é o alívio do estresse, daí são as questões de adolescentes, questões humanas. Né? A revista da Folha, ela era muito interessante, você lembra? Ela trazia muita questão, conteúdo social, essa comportamental, sabe? Nossa, realmente é uma pena que não tenha mais, sabe? E a gente pensou, a gente vai publicar o rosto dele? Ele era maior de idade, 18, ou não? Fizemos uma reunião para ver se a gente publicava ou não. Não publicamos o rosto. Eu estou pondo só aqui para a gente, né, na época. Mas a gente resolveu publicar só os pedaços, trechos, né, das pessoas, dos nossos. Né? Aí é uma senhora já com Alzheimer. Né, eu cheguei antes da filha dela e ela estava ali. Então, é meio que orgânico, às vezes, os retratos, sabe? Eu estava sentadinha ali, ela sentadinha, ela começou a mexer na boneca, pentear, e eu fui fazendo freestyle, assim, e eu gostei do resultado, sabe? E essa delicadeza também, que eu acho que a gente tem que ter com todo mundo, sabe? Eu acho que, quando você vai fazer retrato, é isso mesmo, tá? Eu acho que, quando você vai fazer retrato, eu falo isso também, olha para a pessoa. Oi, Mônica, sou a Karime, tudo bem? Vamos fazer? É isso, é porque é muito interpessoal, o retrato ele é muito íntimo. A gente, sabe? Você vai ter que me dar alguma coisa, que sua alma, sabe, o seu tempo, a sua emoção, e eu vou ter que captar. A gente precisa trocar isso, né? Aqui, essa foto é pequena, que eu não vou falar quem é, mas é um cara, eu fotografei ele já 4 vezes, ele é super conhecido, Pans, e ele vem no tal do mansplaining para mim. E o jornal foi me formando feministinha, eu sou uma praga de feministinha. Eu fiquei feminista, porque a gente vai vendo, eu cansei de saco cheio de homem falar o que eu tenho que fazer na minha profissão. Então ele vem, não, faz aqui, sabe? Gente, homens, por favor, a gente sabe o que a gente faz, sabe? É muito chato. Cara, sabe? Teve um cara, ele não está aí, ele falou, pega aqui atrás, pega aqui atrás. Eu falei, não quero pegar aí atrás. Né? Daí eu falei, a primeira vez que eu falei, que saiu, gente, numa pauta, eu fiquei muito assustada quando eu falei, me veio, eu falei, você está fazendo mansplaining. Mas isso assim para ele, quê? Ele ficou putíssimo, foi embora sem fazer a foto. Eu comecei a tremer.
Eu entendi que eu falei, cara, ele fez mansplaining, ele ficou putinho, foi embora, não deixou eu fazer a foto. Daí eu liguei para o jornal e reportei. Olha, aconteceu isso. Daí eu falei, Karime, desencana, fica na tua, tranquilo. Então, cabe, gente, às mulheres se posicionar. Ninguém, homem, não vai falar para a gente que ângulo que é. E também tem um Frei que fez isso comigo faz pouco tempo. Frei, pode passar. Daí tem as pautas divertidas, né? Daí, óbvio, sobre maconha. Daí, assim, ela começou muito séria, mas ela fumou o beck inteiro, cara. Ela já estava muito alegre. No final, já estava, assim... Tudo que eu queria. Exatamente. Foi bacana, enfim. Né? Aí foi aquelas pautas que você nunca... Se não fosse no jornal, você estaria no navio da Xuxa. Eu não sou uma pessoa que eu iria no navio da Xuxa. Gente, eu fiquei 3 dias lá, eu amei. Sabe, quando você ama, eu amei, eu saí apaixonada pela Xuxa, pelas Paquitas, por tudo. Né? E de ver o quanto realmente ela foi importante até para a população LGBTQIA+P. E ver o amor que o pessoal tem por ela. Né? Aí o Odair José, também tentando sair do clichê, como ele estava na entrevista, ele falou, eu estou malhando, acho que ele tem com 80, não sei quantos anos que ele estava aí. Eu estou malhando, eu vi que ele queria mostrar que ele estava malhando. Eu falei, então tá, vamos fazer sem camisa? Vamos, né? Já tirou, né? Antes de eu falar, o caminho já tinha tirado. E daí foi para a Ilustrada. Então tem essa conversa, né? Eu acho que a gente tem que travar algo para tirar algo também. O Zé Celso, acho que fez várias vezes. Essa acho que é mais emblemática, assim, né? Daí são ícones, né? Daí já é Elza Soares que eu entrei. Elza Soares, uma cantora, beleza? Passei uma tarde com ela, a gente fez várias, né? Eu saí, ela é uma diva, sabe? Assim, as pessoas, esse pessoal que todo mundo fala, eles têm uma energia diferente. Não tem. Essa mulher tinha uma energia diferente, me contagiou. Eu saí diferente de como eu entrei. A gente está sem tempo já, né? Tá, então vai. A Rita Hunt, bora, vamos lá. Titãs. Daí, se tiver alguma história muito legal, eu falo. Tá? O Jô Soares, que me viu com capacete, você tá de moto? Falei, tô. Não pode, né? E daí até, para quem me segue, sim, eu pus o videozinho dele me dando bronca. E de moto, falou para minha mãe, não é sua filha de moto, não sei o quê. Daí eu fui depois, uma segunda vez, dele, não acredito que você ainda está de moto. Mas assim, ele, né? Não pode andar. Daí ele, vem aqui. Daí me puxou lá para o apartamento dele, abriu a tela do computador, a FAT dele, uma Harley Davidson gigante. Dele eu amava. Aqui é o seguinte, né? Eu acho que quando você também trabalha num jornal e faz parte de alguma classe, é um lugar muito interessante também para você. Não é fazer, não é apologia, né? Mas não é militância, mas é. Eu sou lésbica, sou L do LGBTQIA+, né? E puxa vida, para mim foi um orgulho fazer as matérias que, quando caem para mim, elas já são meio que direcionadas, né? É um orgulho eu poder, sabe, dar voz para essa comunidade, assim como para os indígenas, assim como para os negros, né? Todo mundo, assim, realmente metem muito pau na folha. Tenho críticas, milhões, podemos sentar aqui e ficar horas, mas também tem elogios, porque um jornal para dar uma capa dessa, entendeu? Né? Aqui também, Karime, visibilidade lésbica. Eu falei, eu não quero, dessa vez, fazer aquele estereótipo da sapatona, tudo não sei o quê, no botecão, com o malborão aqui, está tudo certo com elas, mas é que a gente só tem essa imagem delas, saca? Não estou afim, bicho, vamos, né? Daí eu falei, eu quero maquiadora, eu quero figurinista, eu quero um lugar bom. É isso. Né? Eu achei que ficou elegantérrimo. Né? Eu acho que é isso, mas também a gente tem que chegar na redação, e é isso, é brigar. Se for, Tony, para! Que isso, Tony? Para de ser escrotinho, eu quero... E é assim, não é muito fino a coisa num jornal, sabe, gente? A gente, né? Pode passar. Aí também desses meninos
Era Dia dos Pais. Poxa, eu achei tão legal um jornal dar capa de Dia dos Pais, sendo que um casal gay. Sabe? Eu acho que, vamos, né? Pode passar, pode passar. Né? Aí é o pessoal que era do Chama, eu não sei se eles existem. Eles, acho que sim, mas o Chama, eu não sei se existe. Aí foi tudo light painting. Né? Então, aqui também. Aqui foi uma matéria interessante para caramba. A gente estava não era ali no Morumbi, Paraisópolis, e como que as trans elas eram vistas em Heliópolis. Elas são super, super, mega respeitadas. Né? Elas têm essa passabilidade e tudo. Então, a gente falou, olha, eu não imaginava que fosse. Quantos minutos? Vai. Aí também. Né? Aí eu gosto dessa foto, particularmente, foi em Santos. Ela é, acho que, filha do último pessoa escravizada no Brasil. Eu não me lembro o nome dela, não sei se está aí. Descendentes, E gosto muito, enfim, pode passar. Daí essa questão, né, da questão racial, também bastante forte no jornal. Né? E a gente vai acompanhando isso. Né? As meninas fazem medicina na USP. Uma escritora. Né? O menino que subiu a rampa com o Lula, o Francisco. Né? Aí, gente, eu esqueci o nome dele, eu não deveria esquecer, porque ele é um escritor foda, enfim, esqueci, sorry. Aí, no Amapá, nos quilombos de lá. Daí a questão indígena. Pode ir passando. E a gente vai entendendo os mundos também, que não são, né, que eu não frequento, mas a gente vai tentando entender também a dinâmica, né, deles. Né, são mundos. Pode passar. Aí foi a minha pandemia. Quando houve a pandemia, o Diego Maia e eu, como a gente na época eu era solteira, ele também, os dois gays, sei lá, vamos pôr os gays para trabalhar. Quando todo mundo ficou para dentro, a gente saiu. Então, a gente começou fazendo, a gente não usava nem máscara ainda, não sabia o que estava acontecendo. A gente começou com os essenciais. Éramos também essenciais, né, enquanto repórteres. Né? Então, a gente fez os essenciais aqui em São Paulo, daí viajamos para o sertão, para o Nordeste, e ver como estava lá a questão da pandemia. Né? Aí foi Juazeiro do Norte, né? Aí foi aqui no estado de São Paulo. Aí foi, eu acho que Piauí, sertão do Piauí, ou Paraíba. Aí, né, essas ficaram bem clássicas, né? Todo mundo fez esse tipo de imagem. O que me chamou a atenção nesse dia foi que a gente não estava ainda sacando o que estava acontecendo, e eu estava com tênis sem meia. Acho que até hoje também, tênis sem meia. Daí o Diego, e a gente naquela terra, e o cemitério Vila Formosa, ele foi muito revirado para abrirem as covas. Eu estava andando, eu estava vendo, juro, eu vi dentadura, sabe, no meio da terra. Era uma terra muito suja, porque era muito rápido. A gente viu isso. Né? Então, eu achava um absurdo as pessoas. Isso é invenção. Eu falei, não é invenção, eu estou vendo, está aqui. Né? E daí o Diego falou, Karime, você está sem meia, você está pisando nessa terra. Gente, eu saí correndo, fiquei num banquinho, tirei o tênis, eu passava álcool em gel no meu pé inteiro. A gente não sabia de nada. Né? Foi bem... Não foi fácil. Né? Aí foi Paraíba. Ela estava, só volta um pouquinho, por favor. Ela estava falando para as pessoas sobre a pandemia através de cordéis. A gente achou tão linda essa história dela. Ela ia com cordéis e falava, né? Poetizar uma coisa triste, mas tinha poesia no meio. Pode passar. Aqui era bem rapidinho. Não tão rápido. O Jonas Aparecido. Aí eu que dei essa dica de pauta para o pessoal do trainee da Folha. Fiquei uma semana com eles. Eu falei, gente, vamos fazer uma coisa diferente, do macro para o micro? Então, a ideia era, uma semana, eu saía com uma dupla, e a gente pegava e falava assim, o que tem aí embaixo, cara? É homem, é mulher, está vivo, está morto? O que é isso? Né? Que material é esse? Aquela imagem do Pequeno Príncipe, que tem o elefante, o chapéu e o elefante. Né? Daí a gente esperava a pessoa acordar. Pode passar, por favor. E daí
a gente conversava, para ver quem estava embaixo. Então, era o Jonas Aparecido, 29 anos. Aí também, esse foi embaixo do minhocão. Quem que está aí embaixo? O Rony, né? Pode passar. Né? O William de Alcântara. Era ele. Então, a gente esperava o cara acordar. Foi também uma coisa de espera, de... Né? Foi. Essa foi para a França, inclusive. Foi em Arles, porque se dá realmente, né, o nome, sobrenome, a cara da pessoa, né? Jaqueline Borges. Pode ir. Uhum. Aí foi tem umas pautas que são realmente, né, a viúva da Gal Costa. Isso, né? Aí foi o Caminhando e Cantando, como é que é o nome dele? André. E daí foi muito louco, porque eu cheguei lá, era num cinema. Karime, você tem 30 segundos, ele não vai falar com você. Só volta um pouquinho, por favor. Ele não vai falar com você, se vira. Eu fiz em 30 segundos, o cara, ele não falava direito. Ele era, né? Sim, boa noite. E daí eu fiz, Daí eu falei, não tenho. Eu fiz essa. Falei, não tenho foto. E o repórter não conseguiu falar com ele. O repórter me ligou no dia seguinte. Karime, consegui mais um pouco de tempo com ele no hotel. Quer ir? Eu falei, lógico que eu quero ir. Daí fomos, daí a gente conseguiu fazer. Pode passar, por favor? Volta. Aquela de óculos, essa. Essa já foi no hotel. Volta, daí vem. Não. Tá. Daí aí era na saída, que era ele beijando a Erundina, beijando ele, mas ele sempre com esse olhar, né? É um olhar que você não... É um olhar. E foi embora. E a gente chamando, não, a foto. Não, precisa... Ele foi embora. Né? Bom, aí vem o Mercado Aberto, que eu cheguei, Tony, então tá, você quer foto diferente? Então, eu vou fazer uma e me banca. O Tony me bancou. E daí começaram as fotos loucas, que tem gente que ama e tem gente que odeia, sabe? E foram essas fotos. Eu fiz com lanterna. Não tem Photoshop, não tem nada, era um alto executivo. Essa coluna, ela sempre foi de CEOs, né? E é isso. Então tá, acabou. Pronto. Tinha mais coisa, mas tudo bem. Dá uma rapidona. Vai uma rapidona, assim. Tipo, desce o dedo. Gustavo Borges, Schwab, nem era tanto. Obrigada, gente. Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou, porque nós vamos ter uma conversas com o autor, série de conversas com o autor na livraria. Se alguém tiver alguma questão, a gente pode abrir uma exceção. Alguém tem alguma questão para colocar? Então, vou convidar vocês para subir lá no 4º andar, para acompanhar as conversas com o autor. E às 8h30 estamos aqui de volta para o próximo encontro. Obrigado.